Oi, gente, tudo bem? Mais um papo aqui na varanda com vocês, conversando um pouquinho. Eu tava fazendo uma série de vídeos falando sobre os argumentos que impedem as pessoas de fazer terapia, né? Então, falei sobre, em outros vídeos, né, combatendo esses argumentos, tipo, a terapia é muito cara, não vou pagar para um estranho falar, não vou pagar para contar coisas para um estranho. Eu falei aqui, deve estar em algum vídeo aqui, se você estiver assistindo no YouTube, tá no YouTube, ou então tá por aqui no meu Instagram. E agora eu trago a clássica, né, não menos importante, mas ficou por último, que é terapia é coisa para louco. E aí, né, gente? Bom, a terapia, ela começou realmente para tratamento dos casos mais extremos, mais graves, de pessoas que estavam em manicômios, pessoas com condições graves de saúde mental. Então, condições em que realmente as pessoas não conseguiam sair, né, do manicômio, internadas, sem condição de melhora, e então a terapia começa, a psicanálise, né, principalmente criada por Freud, ali na virada do século, nós estamos falando do século, da virada de 1899 para 1900, então eu estou falando de mais de 200 anos, gente, mais de 200 anos que a terapia surge para tratar o que a gente, né, chamado de louco, mas que muita coisa mudou. Então você fica repetindo um pensamento, nem preciso falar o quanto está desatualizado, o quanto não faz mais sentido nenhum. Hoje em dia a terapia serve, por exemplo, para tratar casos como depressão, ansiedade, e só para você saber, o Brasil lidera o ranking na América Latina com mais de 19 milhões de casos de pessoas com depressão e ansiedade. Então, aqui a gente já tem 19 milhões de pessoas que precisariam, que poderiam se beneficiar do tratamento da terapia. Então, o que mais que a terapia? Em que outras situações a terapia seria importante, traria auxílio, traria ajuda, alívio? A gente pode pensar, por exemplo, em casos pontuais, né? Porque a terapia não precisa ser a vida inteira, anos fazendo terapia. Isso vai depender da pessoa, das questões que ela traz. Mas pode ser para um momento, um período ali, por exemplo, para a pessoa passar por um luto. Super importante, a terapia ajuda muito. A pessoa vencer, de repente, uma demissão, uma aposentadoria. Então, eu tô falando assim dessas fases de perda, né? Então, a pessoa se aposenta, não consegue lidar a perda de um companheiro, uma companheira, o divórcio. Então, esses casos, por exemplo, que podem ser pontuais, em que a pessoa vai passar pela terapia num período para tentar elaborar aquilo que ela viveu. Então, momentos difíceis da vida, uma mudança de país, então você mudou, ou uma mudança de estado e você não está se adaptando, uma mudança de emprego, um emprego complicado, tóxico, um novo gestor difícil. Então veja, gente, que a terapia ela tem vários ramos, ela pode te ajudar a lidar com emoções, né, trazer mais inteligência emocional, te ajudar a lidar com raiva, que mais? Ela pode te ajudar em relacionamentos, né? Tanto conquistar relacionamentos, lidar com os relacionamentos, a perda de relacionamentos. Então veja quantas pessoas poderiam se beneficiar, quantos temas, quantos assuntos, né? A relação de lidar com peso, né? Alimentação, então anorexia, bulimia, questões de suicídio. Nossa, gente, tem tantas questões que podem ser abordadas na terapia e que podem trazer isso, alívio, cura, uma maneira da pessoa lidar com essas questões. Então, pensar que a terapia é coisa para louco, tem esse preconceito, é tão antigo, é tão pequeno, porque você pode... não sei se você pensa assim, mas conhece alguém que pensa assim, a pessoa está perdendo a oportunidade de ter uma vida melhor, de passar por um processo que vai ajudá-la a elaborar um momento difícil. Eu penso isso, a terapia como uma ajuda para a elaboração de um momento difícil, complicado da vida, que você não está entendendo o que está acontecendo, não tem apoio, enfim, terapia é isso.
Assim, você pode dizer, não, Vanessa, eu não tenho nada disso. O problema são as outras pessoas, né? O problema é meu pai, minha mãe, meu companheiro, é meu chefe. Eu tô super bem, eu não preciso de terapia. Quem precisa é o outro. Até nesses casos, a terapia vai te ajudar, porque se o outro não faz terapia, você pode fazer para aprender a lidar com esse outro que você simplesmente não pode sumir da sua vida, né? Então, eu tenho uma frase, eu não sei quem falou, mas que diz que, eu faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Então, até nesse sentido, até nesse caso, eu lembrei de outras coisas como alcoolismo, uma série de transtornos, né? Falei de ansiedade, transtorno borderline, transtorno bipolar. Gente, eu ficaria aqui a tarde inteira fazendo vídeo. Então, para terminar, é isso. A terapia é um processo para te ajudar em situações difíceis que você não consegue resolver, elaborar sozinho.